Olá, aqui é o Nilson Alves e esse é o seu canal, Nilson Sukita. Iniciando para você mesmo o vídeo mesmo. Hoje é quinta-feira, dia 23 de novembro do ano de 2017. 17 dias. Bom, tá batendo a porta aí o final do mês, tá batendo a porta aí o final do ano, né, dezembro. E tá batendo a porta a Black Friday que é amanhã, né? Mas ó, antes disso, por favor, não liga pro meu cabelo tá ruim hoje, eu tentei pentear, mas não adianta, não notem, por favor, tá? Bom, antes de eu começar o vídeo, por favor, assine meu canal aqui, beleza? Dá joinha, assine meu canal que eu tenho uma meta, quando chegar a 1000 inscritos eu irei fazer uma doação de sangue, beleza? Quando eu chegar a 1000 inscritos. Muito bem, o assunto que eu vou falar hoje é sobre um feriado que é muito comum nos Estados Unidos, você deve ter até visto em filmes, né? Que é o Dia de Ação de Graças, isso mesmo. Toda a quarta quinta-feira do mês de novembro se comemora o Dia de Ação de Graças, né? Que é um dia que se... O que é o Dia de Ação de Graças? No começo ele foi para poder... agradecer o bom desenvolvimento da colheita, né? Para agradecer a colheita. Mas o Dia de Ação de Graça, na verdade, o princípio religioso, né? O motivo religioso do Dia de Ação de Graças basicamente agradecer. Não é exatamente você pedir, você desejar, não. É agradecer. Tipo, agradecer aquilo que você fez, aquilo que você conseguiu. Para agradecer tudo que você tem. Esse é o motivo das comemorações do Dia de Ação de Graças, que é um feriado, se você for analisar, ele é um feriado protestante, né? Acho que é a única comemoração, uma das poucas comemorações no mundo que é 100% protestante, vamos dizer assim, né? Pois que os Estados Unidos... é um país que teve uma população praticamente de protestantes. Então vieram para os Estados Unidos, a maioria dos imigrantes que vêm do Reino Unido, né? Vem da Irlanda, vem da Inglaterra, né? Então, e eles são, como chamam? Anglicanos e luteranos. Então eles trouxeram essa religião para os Estados Unidos. E claro que esse feriado ele surgiu, né, essa comemoração surgiu na região, que é a região onde é Boston hoje, né, no norte dos Estados Unidos, lá onde é Massachusetts, que é conhecido como a Nova Inglaterra, né, onde tiveram uma grande massificação de imigrantes oriundos da Grã-Bretanha, oriundos do Reino Unido, que foram para lá. Irlandeses, inclusive muitos ruivos, foram morar nessa região, que por isso Nova Inglaterra, por isso que tem o nome do time de futebol americano, Patriota da Nova Inglaterra, né? O New England Patriots, mais popularmente chamado assim. E lá que surgiu esse feriado, né? Surgiu essa comemoração, né? O motivo é porque teve uma crise, não exatamente uma crise, um problema de colheita, acho que uma tempestade, uma coisa ruim na colheita. E teve um ano que não teve colheita e tal. E aí o que acontece? Eles começaram a colher, a plantar. E resolveram fazer o quê? Uma comemoração para agradecer a colheita. E aí ficou como um dia de agradecimento. Não só de pedir. Porque já pediu, já foi feito. Agora vamos agradecer, ou seja, de colher aquilo que plantou, ou seja, agradecer. Isso foi essa origem desse feriado, né? E essa comemoração, claro que é uma comemoração popular nos Estados Unidos, praticamente todos os americanos comemoram, praticamente, até os latinos comemoram o Dia de Ação de Graças, é abraçado por essa ideia. Curiosamente, os Estados Unidos é um país que você tem muita população protestante e menos população católica. Por isso que as coisas católicas não foram muito difundidas nos Estados Unidos, como seriam difundidos aqui na América Latina, né? Então você não vê muita comemoração de santos como você vê na América Latina e na Europa, né? Mas as igrejas protestantes, muitas delas começaram a surgir lá, né? Você tem a Igreja Batista, a Igreja Presbiteriana, se não me engano, ela surgiu lá, né? Oriunda de anglicanos, de
luteranos, né, que vêm da Inglaterra, né? Ou seja, é através dessas igrejas protestantes tradicionais que se comemora a ação de graças. Muitos vão pensar, mas o Brasil comemora? Sim, e acredite se quiser, o Brasil comemora sim a ação de graças, mas não é uma coisa popular como a gente vê nos Estados Unidos. O que acontece? Pelo fato que o Dia de Ação de Graças foi uma coisa feita pelas igrejas protestantes, sobretudo a Igreja Batista, a Igreja Metodista, Igreja Presbiteriana e outras denominações, no Brasil, nessas igrejas se comemora assim, o Dia de Ação de Graças. Então você vê comemoração em Igreja Batista, Igreja Metodista, né? Tem uma pessoa conhecida aqui que ela faz parte da Metodista, então me falou sobre isso ontem, né? Então fiquei sabendo detalhes, por isso que eu estou fazendo o vídeo. E outras religiões, outras igrejas também comemoram, né? As igrejas que podemos dizer matrizes americanas, né? Religiões, né? Não é religiões, mas são igrejas de matrizes americanas. Olha curioso isso, né? A gente fala das religiões afro-brasileiras, né? O Banda Candomblé são religiões de matriz africana, o Banda Candomblé, e essas igrejas protestantes, essa ramificação das igrejas protestantes, a Batista, a Presbiteriana e a Metodista são igrejas de matriz americana, e a Igreja Católica é de matriz romana, né? De matriz romana, se você for avaliar, né? No Brasil, praticamente, eu só vou dizer que as igrejas de matriz brasileira, Igrejas Universal, né? Essas igrejas aí que foram fundadas aqui no Brasil, né? Da Graça, outras, a Mundial. As igrejas que foram fundadas no Brasil são igrejas de matriz brasileira, mas são protestantes, né? Mas aí eu separo um pouco igreja de religião, eu estou fazendo uma salada aqui. Mas nessas igrejas protestantes que eu citei anteriormente, comemorar o Dia de Ação de Graças porque eles têm de matriz americana. Então a Metodista, se não me engano, foi fundada lá nos Estados Unidos, se não me engano. Então traz essa cultura para cá. E a cultura o quê? É bíblico, é um evento bíblico. O Dia de Ação de Graças tem uma conotação religiosa, porque é agradecer a Deus, agradecer, só agradecimento, né? Que às vezes, cara, é uma coisa muito forte, né? O agradecimento é uma coisa às vezes forte, coisas que a gente esquece, porque a gente está numa vida que é muita coisa de desafio, né? Muita coisa de desafio, ou de você, não só de desafio, você tem que ter, tipo aquela coisa, você tem que ter isso, tem que ter aquilo, né? Então a gente vive numa sociedade que as pessoas sempre querem desfazer e desmerecer aquilo que você tem. Com isso você sente o quê? Uma tristeza dentro de você, que você não consegue mais o agradecimento. Você não consegue agradecer, tipo assim, obrigado Deus por ter isso e aquilo. Porque você sente vazio, por conta que os outros te jogam merda naquilo que você tem. Sentido figurado, evidentemente. Então, o agradecimento é uma coisa que é difícil o ser humano, porque hoje o mundo é muito conturbado, infelizmente, às vezes a gente faz avaliações também. Então hoje é um mundo muito conturbado. Então, por exemplo, você tem as coisas, tem emprego, tem celular e tal, mas às vezes falta alguma coisa que você não consegue agradecer porque falta aquilo. E aí você vai para um agradecimento, agradece e tal, e aí a pessoa pensa uma coisa, mas como que ele vai agradecer aquilo, sendo que ele não... ele não faz faculdade, ele não tem carro, para que vai agradecer o que tem? Ele não tem namorada, ele não tem porra nem filho, não tem porra nem... Para que ele vai agradecer o que tem? Aí você fica naquilo, porra... Eu não vou agradecer o que eu tenho porque eu não estou feliz com o que eu tenho e tem aquele negócio. E você não consegue agradecer aquilo que você já tem, mesmo que seja pouco, por causa da ambição, e da necessidade de ter outras coisas, de ter mais coisas. Então o ser humano não consegue, se você for perceber, ele não consegue agradecer por causa da pressão que às vezes vem dos outros ou de você mesmo, de você ter mais, e você só seria feliz se você tiver mais. E às vezes você conquista mais coisas e você não consegue ficar feliz e agradecer aquilo, porque aí aparecem outras coisas que você não tem, as pessoas cobram. Pô, mas ele tem faculdade, mas ele não tem bom trabalho. Aí você vai e consegue a porra do bom trabalho. Puta, mas ele não mora nos Estados Unidos igual fulano de tal, você vai lá e mora fora do país.
Puta, mas eu não tenho uma boa grana, não é remunerado. Vai lá, tem uma boa grana, trabalha bem remunerado. Ah, mas ele não tem isso e aquilo. Porra! É complicado a gente viver numa vida que as pessoas cobram que você tem que ter mais daquilo que você tem. E aí você não consegue agradecer o pouco que você tem. Entendeu? Isso que eu digo, o que acontece. Claro que a gente tem que agradecer o pouco que a gente tem, a gente tem que agradecer o que a gente conquistou. Agradeço tudo. Mas sempre tem aquela cisma de dizer, pô, mas eu poderia ter mais. Eu poderia ter mais do que eu tenho. Por quê? Porque a mídia, a sociedade, as pessoas, e até nós mesmos botam na nossa cabeça que a gente tem que ter mais. É complicado isso, o agradecimento é complicado. E essa comemoração de Dia de Ação de Graças, claro, nos Estados Unidos é pior essas coisas de as pessoas ter pressão de ter mais coisa, né? Então isso é uma comemoração que é necessário. Eu vou ser sincero, vou falar uma coisa forte aqui pra você, cara. Eu prefiro muito que no Brasil, o Brasil houve uma falha, né? Pegou o Halloween, Dia das Bruxas, como comemoração pra nós. Em vez de pegar o Dia de Ação de Graças, que é muito mais importante. Eu acho que o Brasil devia pegar o Dia de Ação de Graças, não precisa ser na última quinta-feira de novembro, né? Até porque também no Canadá, o Dia de Ação de Graças é na primeira quinta-feira de outubro. Pra você ter uma ideia de como é diferente Estados Unidos e Canadá nesse aspecto. Por exemplo, a porra do Halloween no dia 31, na última terça-feira de outubro, faz a comemoração de Ação de Graças no Brasil na última terça-feira de outubro. Pronto. Vamos lançar aqui, quem sabe, trazer para o Brasil as comemorações de outubro, a comemoração do Dia de Ação de Graças para o Brasil. Eu sonho em ver no Brasil o Dia de Ação de Graças. Não precisa ser peru, né? Deixa o peru pro Natal. Aqui no Brasil a gente tem outras aves, aí a gente tem frango, tem um monte de costela. A gente pode fazer uma churrascada para comemorar o Dia de Ação de Graças, uma coisa boa, tipo feijoada, típico brasileira para comemorar a Ação de Graças, para a gente agradecer o que a gente tem, agradecer o que a gente tem, isso que a gente precisa agradecer. Claro que a gente também tem outro lado que eu não apontei. A gente tá numa fase ruim, né, no Brasil, crise política, crise financeira, empresas e lojas fechando. Claro que a economia está começando a evoluir, mas ainda tem requisitos da crise ainda, então a coisa não está fácil, né? A gente se formando, não conseguindo emprego na área na qual se formou, ou seja, a gente tem muita coisa ruim, muita coisa errada, mas temos que agradecer aquilo que a gente tem, né? Eu falei mais nos outros aspectos, mas esse aspecto também a gente tem que agradecer, né? Quem tem emprego, quem tem o seu dinheiro, quem tem uma vida legal. Claro que a gente tem aquele negócio de dizer, pô, pessoal, eu tenho isso, mas eu poderia ter mais, ou eu quero ter mais. Ou, eu tenho isso, mas eu não tenho aquilo, entendeu? É isso, né? Bom, a gente vai arrumando o ser humano conforme do tempo, né? Muito bem, inclusive, por conta aí da Dia de Ação de Graças, você sempre tem a Black Friday, né? Que a Black Friday surgiu, eu não sei quando foi, não sei se foi nos 80 ou 90 nos Estados Unidos, que foi o dia de comemoração pós o Dia de Ação de Graças, que é uma super liquidação. E desde 2011 chegou aqui no Brasil. Para você ter uma ideia, na Inglaterra existe uma espécie de Black Friday que acontece no dia 26 de dezembro, o dia depois do Natal. Por sinal, nessa data, toda a rodada de todas as divisões do futebol na Inglaterra tem jogo no dia 26, é verdade. E nos Estados Unidos você tem o futebol americano, tem um jogo especial no Dia de Ação de Graças para as pessoas comerem o peru, comer na ceia da Ação de Graças assistindo o futebol americano. Acho gostoso isso aí, né? Bom, um abraço para vocês, que Deus esteja no coração de vocês. Agradeça sempre a Deus e a tudo aquilo que você tem, por mais que é difícil. Bom, abraço para vocês e até mais.